Olá! Vamos à atividade 5 do Aprender Sempre, Matemática. Resolução de problemas 3. Nós já vimos que é possível solucionar um problema, seja ele situação-problema, seja ele um problema de lógica, e hoje nós vamos pensar em um problema que segue um determinado padrão. Vamos ver o que é esse tal padrão em matemática? Descobrindo qual é o padrão. Antes do domingo, ao sábado, e após o domingo, vem a segunda-feira. E isso acontece sempre. Existem outras situações do cotidiano em que algo sempre acontece do mesmo jeito, ou no mesmo intervalo de tempo. Na matemática também tem. Então, tudo aquilo que segue, que acontece sempre do mesmo jeito, ou tem um determinado intervalo de tempo, ele segue um padrão. A matemática não é diferente. Quantas vezes você já ouviu nas aulas de matemática qual é a regularidade, qual é o padrão, qual é o agrupamento? Repare nesse exemplo que se traz. Observe os algarismos das unidades dos resultados da tabuada do número 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Existe uma regularidade ou um padrão nos algarismos das unidades. 0, 2, 4, 6, 8. De novo, 0, 2, 4, 6, 8, 0 e assim sucessivamente. Apesar daqui ser o 10, o último algarismo do 10 qual é? O 0. Apesar de ser o 12, o último algarismo é 2. Apesar de ser 14, o último algarismo é 4. E assim sucessivamente. Podemos dizer que esse padrão é de números pares e podemos dizer que segue o padrão de 2 em 2, certo? E que a unidade segue repetindo um determinado padrão. Este padrão ajuda a prever que ao continuar a multiplicação do número 2, pelos números 11, 12, 13, 14 e 15, os algarismos das unidades dos resultados serão, respectivamente, os algarismos 2, 4, 6 e 8. Repare, ao multiplicar 2 vezes 10, deu 20. Então, a unidade era 0. Seguindo esse padrão, depois da unidade 0, a próxima unidade será 2. Por isso, ao multiplicar 11 vezes 2, temos 22. Olha na unidade o algarismo. Voltando lá no padrão, o próximo algarismo será 4 na unidade. Veja o que acontece 12 vezes 2. 24. Olha quem é o algarismo da unidade. E assim sucessivamente, quando multiplicamos 13 vezes 2, temos o algarismo 6 na unidade, e 14 vezes 2, 28, temos o 8 no algarismo da unidade. Isso significa que é determinado um padrão. Sabendo que existe esse padrão, vamos praticar. Essas são as 3 primeiras figuras de uma sequência infinita de figuras. Todas elas têm o mesmo padrão e lembram a forma da letra Y. Vamos primeiro analisar o padrão dessa figura. Como elas formam um Y, então nós temos 2 linhas inclinadas e temos uma linha na vertical. Na vertical, nós temos um quadrado. E nas inclinadas, nós temos 2 quadrados para a esquerda e 2 para a direita. Esse é o padrão da primeira figura. Na segunda figura, o padrão permanece o mesmo desenho, porém, ampliou-se a quantidade de quadrados. Repare que na linha vertical, agora nós temos 2 quadrados
E na inclinada para a esquerda, agora temos 3. E para a direita, temos 3. Na terceira figura, ainda permanece o y. Então, na vertical, nós temos 3 quadrados. Na inclinada para a esquerda, temos 4. Na inclinada para a direita, também temos 4. Então, vamos ver o padrão. Era 1 na vertical, passou-se para 2 e depois para 3. Então, isso significa que o padrão na linha vertical foi aumentando de 1 em 1. Vamos observar as inclinadas. Tanto a inclinada de esquerda e para a direita eram 2 quadrados cada uma. Na segunda figura, passou-se a 3. E na terceira figura, passou-se a 4. Isso significa que nas linhas inclinadas também aumentaram 1 quadrado. Se você fosse desenhar a quarta figura, o que você faria? Se foi aumentando de 1 em 1 na vertical, você aumentaria mais 1 na vertical. E se foi aumentando 1 quadrado em cada linha inclinada, quando chegasse na quarta figura, você faria um quadradinho a mais. Então, a vertical ficaria com 4 quadradinhos e as inclinadas com 5 quadradinhos. Muito bem. Vamos tentar descobrir se existe algum padrão numérico entre essas figuras que podem nos ajudar? Muito bem, descobrimos o padrão de desenhar. Agora vamos ao padrão numérico. Observe, qual é o total de figuras? Qual é o total de quadrados que existe na figura 1, na primeira figura? Nós temos uma na vertical, 2 na inclinada à esquerda e 2 na inclinada à direita, que totalizam 5 quadradinhos. Na figura 2, nós temos 2 na vertical, 3 em cada inclinação, que somados temos 8 quadradinhos. E na terceira figura, temos 3 na vertical, 4 em cada inclinação, que totalizam 11 quadradinhos. Repare só, existe algum padrão entre o 5 e o 8? Para sair do 5 e chegar no 8, qual a quantidade que você aumentou? Pensou? Se você respondeu 3, maravilha! Vamos ver se é esse mesmo padrão? Para sair do 8 e chegar ao 11, qual é a quantidade que você precisa acrescentar? Pensou? 3? Excelente! Pronto, descobrimos o padrão. Da primeira figura para a segunda figura, acrescentou-se 3 quadradinhos. Da segunda figura para a terceira figura, da segunda figura para a terceira, acrescentou-se 3 quadradinhos. Muito bem. Feita essa reflexão, vamos continuar então com os exercícios propostos, com os desafios que você vai receber para responder esse problema com padrão. O exercício A pede assim: desenhe as 2 próximas figuras dessa sequência. Muito bem, você se lembra que acrescentava-se um quadradinho em cada posição? Pois bem, ao desenhar a quarta figura, nós aumentamos um quadradinho. Então, o que era 3, aumentou um quadradinho e virou 4. Então, na posição vertical. E tanto na inclinada para a esquerda quanto na inclinada para a direita, na terceira figura eram 4. Você aumentou mais 1, foram 5. Muito bem. Então, a hora que você construir a quinta figura, você aumenta mais um quadradinho na vertical e um quadradinho em cada inclinada, certo? Muito bem.
A terceira figura, tinham 11 quadradinhos ao todo. Quantas figuras tem ao todo a quarta? Quantos quadradinhos tem ao todo a quarta figura? Manteve o padrão, aquele de acrescentar mais 3? Ótimo! Então, na figura 5, serão ampliados quantos quadradinhos? Desenhe ela ao lado, então, ok? Feito isso, vamos pensar no seguinte. Letra B. Quantos quadradinhos são necessários para construir a 10ª figura desta sequência? Você pode continuar desenhando a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª figuras. Pode sim. Mas se você preferir, você também pode organizar um padrão matemático para ela. A primeira figura não eram 5 quadradinhos? A segunda figura não eram 8? A terceira figura não eram 11? A quarta figura chegamos em 14? A quinta figura chegará em quanto? Lembre-se do padrão. De 5 para 8. De 8 para 11. De 11 para 14. E de 14 para a quinta? E assim sucessivamente até chegar na 10ª figura. Então, você pode usar vários caminhos, vários. O agrupamento, o cálculo padrão é um deles. Pode desenhar, pode fazer o cálculo, pode usar calculadora. Infinitas formas. Na letra C, a última pergunta com um desafio grande. Uma desta sequência é formada por 47 quadradinhos. Então, uma dessas figuras, um desses Ys formados, tem ao todo 47 quadradinhos. Isso é fato. Se você continuar aqui, você vai reparar que vai chegar em 47. Isso é fato. Mas aqui, eu não quero saber qual é a figura que chega em 47. Eu quero saber isso aqui, ó. Por que ela chega em 47? Por que ela chega? Será que o padrão que você descobriu já não ajuda a responder essa pergunta? Muito bem. Não esqueça, se tiver dúvida, entre em contato, ok? Bom entretenimento para você. E seja um ótimo economista aí. Vamos calcular o desafio.